Peraí que deu errado de início. Fala pessoal, aqui é o Leonardo. Hoje estamos de volta aqui em mais um vídeo aqui do canal. Mostrando meu rosto. Vídeo clássico, tá? Do canal. E hoje eu tô aqui no meu estúdio. Vocês podem ver o meu estúdio. Bonito. Aqui tá lá os negócios. Bom, pois é, galera. Hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre o... que não é tão mais novo, mas o meu último álbum, o Resistance, que eu ainda não fiz uma review sobre ele, tá? Ahn, ahn, não tinha feito uma review sobre esse álbum e decidi que vou fazer uma review, né? Estou aí, né, de boa, na casa, fazer aí uma review desse álbum. O meu terceiro álbum duplo da minha carreira, tá? Terceiro de 10, né? Tenho. E eu acho talvez que ele é o álbum mais longo da minha carreira. Isso eu acho que eu tenho certeza, cara. Porque ele tem umas músicas longas, então ele deve ser... Eu não calculei o tempo dele, mas acho que ele é o mais longo, tá? 18 músicas, 2 discos com 9 músicas, tá? Vamos começar aí. Primeiro vamos contextualizar. Esse álbum, ele foi gravado em 2 anos diferentes, 2024 e 2025, tá? Eu comecei a gravar ele em 2024 com uma música chamada Strange, tá, galera? Tá? Que iria entrar por álbum, só que eu não coloquei ela porque eu senti muita semelhança dela com a Caravan do Black Sabbath, tá? Ela tinha aquelas coisas psicodélicas, sabe? Senti as vozes muito parecidas e por esse motivo eu decidi não botar ela no disco, tá? E caso tiver a versão deluxe do Resistance, tá? Ela vai entrar, tá? Como um bonus track, tá? E daí ele foi gravado, acho que de 20 de novembro de 24 até o dia 13 de janeiro de 2025, tá? Tá? Então, a primeira música desse disco a ser gravada que entrou no disco foi The Sun at the End of the Dark, tá? E a última a ser gravada foi Everybody Wants to Show, tá? Se eu não me engano, foram essas, tá? Vamos começar com, né, esse disco aí, que ele é, eu acho que o mais variado da minha carreira em questão de gêneros musicais. Tem blues rock, tem country rock, tem hard rock, tem coisas funk rock, punk rock, tem jazz rock, rock progressivo, folk. E simbora pra primeira fase do disco The Doctor, tá, galera? Faixa de 5 minutos e meio, blues rock puro, tá? Esse álbum, eu esqueci de falar pra vocês, mas algumas letras deles eram pra, esse álbum era pra ser conceitual, tá? Ele era pra ser conceitual, e aí ele era pra ser inspirado no, talvez no Quadrophenia, do The Humans. Mais ou menos, né, cara? Não tem muito a ver, não. E The Doctor era pra ser realmente a faixa de abertura desse disco conceitual. No primeiro disco tem muitas coisas dessa vertente conceitual do disco. Fala sobre basicamente um cara que... Bom, um cara que tá ficando... tá ficando louco e precisa ir no médico por causa que as pessoas na sua volta estão deixando ele louco, tá? Basicamente isso. Essa música é a única do disco que apresenta slide guitar, tá? Que acabou meio que sumindo tanto já no Cousin Chip, acho que no Cousin Chip não tinha nenhuma música com slide, né? No Cloud até tinha, mas posteriormente acabou dando uma sumida o slide guitar, né? E, pois é, né? Nessa música é elétrico, tá? Não é acústico. É um slide guitar elétrico. 5 minutos e meio de duração. Um blues rock, tá? E é uma faixa boa, tá? Faixa boa. A segunda faixa do disco tem uma vibe diferente. They Think I Am the Breeze, tá? Ela é uma faixa meio country rock. Ela foi inspirada em Squeezebox do The Who, tá? Parece pouco. E ela possui violão e uma gaita de boca, né? Tem 3 minutos de duração.
tá? E é uma faixa, uma faixa, uma faixa muito boa, tá? Fala sobre os colegas. Bom, brisa aqui no Brasil é uma expressão. Tá, todo mundo que é da geração sabe que brisa, quando um cara tá numa brisa, significa que ele tá loucão, sabe? Isso basicamente fala sobre os amigos desse tal cara acharem que ele é louco. Basicamente isso, tá? Mas na verdade, os verdadeiros loucos são os amigos do que eles dizem ser o louco, tá? Uma faixa boa e tem uma vertente de country rock, né? A próxima faixa, What Want. Essa é uma faixa legal, tá? Blues rock e até um pouco de hard rock, porque é uma introdução. Sabe? É uma introdução bem hard rockada, mas depois fica mais blues rock. Um solo gigante. E essa música basicamente fala sobre What Want, cara. Tipo. Isso vira uma piada interna dentro de eu e meus amigos, né? Que a gente faz. Que What Want é pra significar, tipo, o que tu quer, sabe? Tipo, quando um cara, tipo, dá um carrinho tu no jogo, tu fala What Want pra ele. E daí tem What to Do, What to Have, What to Be, né? Que são as outras. E essa música é uma piadinha interna. Mas ela tem significado, fala basicamente com um cara que te irrita e tu tem que encarar ele, né? Tu tem que encarar ele mesmo pra ele parar de te irritar. E quando ele volta, faz e faz, tá? Basicamente isso. É uma faixa boa também. Vamos pra quarta faixa do disco, Hooking Up, tá? A tradução dessa música... Bom, essa música ela fala um pouco... Fala sobre umas coisas safadinhas, né? Mas tudo bem. Hooking Up, que realmente significa... Eu não vou falar a tradução pra vocês, porque o YouTube, né? Meu canal não é monetizado. E o YouTube... vocês vão entender, mas são basicamente... quem sabe inglês vai entender o que essa música quer dizer, tá? Funk rock, puro, tá? E tem uma introdução... Uma introdução mais ou menos assim, tá? Tá que essa guitarra tá... É basicamente um funk rock, assim, de qualidade, né, galera? Pra essa música, tá? 3 minutos e 46 segundos, tá? E é realmente isso, né? Um funk rock funkeado, sabe? De fato. Faixa que basicamente fala sobre as pessoas, né? Que ficaram meio que... Elas ficam fazendo safadeza dentro do ônibus, tá? Basicamente isso, tá? Num passeio. A próxima faixa do disco, que tem a vertente de punk rock, Mental Breakdown, galera. Tá? Uma faixa que tem um riff inspirado em Communication Breakdown do Led Zeppelin. Muito parecidas das faixas, tá? Fala. Tem um ritmo punk rock. E fala sobre um cara que tá tendo um colapso mental, basicamente, né? Por causa das loucuras que vai acontecer na vida dele, né? Faixa, acho que é a mais curta do disco, 2 minutos e 39 segundos. Porque um punk rock não é longo, né? Um punk rock é curto. E é uma faixa, assim, simplesona, né? Uma guitarra distorcida, né? Essas coisas. E é uma faixa boa, né? Uma faixa, uma vertente punk, né? Sexta música do disco, Lies, tá, galera? Lies, mentiras, tá? Essa música apresenta violão e guitarra, tá? As três outras, as anteriores apresentavam só guitarra, essa voltou a ter violão, tá? Esse álbum, inclusive, ele acho que tem mais guitarra do que violão. Mas essa tem violão e guitarra, porque tem solo de guitarra. Lies fala sobre as mentiras, né? Sobre uma garota que mentiu muito pro eu lírico, né? Né? Fala sobre mentiras, é uma faixa boa, uma faixa que, né, pra te pensar. E ela é meio que uma prima irmã da próxima música,
Everybody Wants to Show, todo mundo quer mostrar, que apresenta apenas guitarra, foi a última música a ser gravada do disco. E ela basicamente fala sobre as pessoas querendo se mostrar, menciona artistas como Polífia e Bernhoff, que eles são aqueles guitarristas virtuosíssimos, sabe? E que às vezes eles querem fazer isso pra se mostrar, pra ganhar likes, né? Essas coisas, é uma música bem assim, né? O instrumental dela, digamos que poderia ter sido melhor, né? Ela foi gravada com a Metajima, né? É uma das duas músicas que foi gravada com a minha primeira guitarra, tá? Ela é meio tom abaixo, essa música, tá? E é isso. A próxima música do disco é Smelling the Rain, tá? Eu diria que essa e a próxima música que vai vir são as mais fraquinhas do disco, tá? Essa música tem 2 minutos e 49 segundos. Ela é um. Tem um pouco. Parece um pouco de jazz, tá? Jazz rock. Então. Sabe? É uma música ok, né? Fala sobre cheirar a chuva. Não tem muito o que dizer. Uh, 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 e basicamente isso, uma música meio. Ela é meio filler, né, nesse disco. Mas tá de boa. Porque esse disco tem muita coisa ainda pra compensar. Mas não é na próxima música, Closer, tá? 6 minutos e 28 segundos, uma música que apresenta violão, guitarra, piano, piano elétrico, órgão e sintetizador, tá? É muita coisa. Música de rock progressivo. Só que ela peca, tá? Ela peca, ela encerra o disco 1, na verdade. Né, Closure, tá? Essa palavra não tem tradução, tá? Pro português. Ela é para ser uma expressão aí para fechamento, tá? E basicamente ela tem várias partes, tá? Tem uma parte mais início, tem um solo de guitarra que dura uns 30, na verdade um riffzinho. E daí vai pra uma parte que é inspirada em Quadrophenia do The Who, tá? Dá pra ver, né? Tipo. E daí depois dá uma mudada, dá uma quebra no ritmo do nada. E vai pra uma parte que tem o sintetizador com sons de orquestra, violino, viola, violoncelo, e um piano, tá? E eu falando lá umas coisas meio bizarras, tá? Tipo, eu sinto isso perto, eu sinto isso longe, eu sinto a porta abrindo, basicamente. Depois vai pra uma parte de rock, eu falo, hold the line, boy, hold the line. Sabe, isso, hold the line é a música do Tutu, né? Mas tudo bem, do Toto, né? E basicamente aquela parte, essas hold the line aí que eu estudei era tudo improvisado, tá? E depois dá uma quebra de novo, entra o piano elétrico com aquele beat, sabe? E pois é, ele. E daí depois essa parte fica meio quebrada, tá? Meio bizarra. Eu falo goodbye, essas coisas, tá? E daí se encerra a música com barulho de chuva, tá? E daí eu falo, mais ou menos I want to see the sun at the end of the dark, mais ou menos isso. Que conecta pra próxima música do disco, The Sun at the End of the Dark. 3 minutos e 30 segundos abrindo o lado 2, o disco 2, na verdade. Né, ela possui no início um sintetizador de chuva, tá? E um órgão, tá? E com um solo. Daí entra depois violão, e daí eu baixo. Essa música, essa letra não foi escrita diretamente pro disco, ela foi escrita no meio do ano, tá? Passado. Meio que sendo uma música que foi meio inspirada em The Final Cut do Pink Floyd. Mas se vocês forem ver, ela. Cara, ela parece com Thank You do Led Zeppelin um pouco, tá? Pelo menos a primeira parte dela, depois aquela parte que ela fica mais obscura, tá? Ah. Tá. Mas ela foi escrita no meio do ano, tá? Basicamente isso, né? Uma faixa boa. Possui baixo, tá? Poucas faixas desse disco aí possuem baixo.
Eu acho que são. São duas, cara, acho que possuem baixo. São apenas duas faixas do disco que possuem baixo, tá? The Sun at the End of the Dark, tá? Tá aí, basicamente. Possui aquele órgão acompanhando durante toda a música. E é uma faixa boa, tá? Próxima música, Protofobia, tá? Protofobia, uma faixa que fala sobre discriminação, tá? Preconceito, lugares inseguros, furto, essas coisas. Esse nome também é meio esquisito, porque proto seria protótipo e não tem nada a ver, só porque esse nome eu achei interessante pra música, tá? Poderia ser só fobia ou alguma coisa, mas protofobia ficou interessante, tá? Possui violão, possui guitarra, possui baixo, tá? A faixa, no geral, tá? E daí, né, ela tem isso e ela possui o Mellotron. Mas aonde tem o Mellotron, Leonardo? Porque essa música tem um segundo de silêncio e tem uma faixa oculta chamada The Train is Coming, tá? E eu fico tocando Mellotron e daí eu solto um grito no final e tem a última nota, tá? Conecta pra próxima música, tá? E é basicamente isso, Protophobia, né? É uma faixa boa, conectando pra próxima música, Train to the Nothing, tá? Voltando pra Protophobia, ela foi a única música do disco a ser lançada como single até o momento, tá? É uma versão sem a faixa oculta reduzida, tá? Ela tem 50 minutos a menos. 3 minutos e 37 segundos, tá? Foi lançado junto com a música The Madman, tá? Que talvez mais por fim do disco eu fale dela, tá? Agora indo sim para Train to the Nothing. Possui um violão, um piano, tá? E isso vai até aos 2 minutos e 54 segundos. E ela tem outra faixa meio diferenciada lá dentro que é igual, tá? Que se chama Wolves Money in the Moonlight. E é aquela letra improvisada minha, tá? Tá? E entra a gaita de boca junto, tá? Falando nisso, esse disco tem 3 faixas com gaita de boca, tá? E é isso, né? Basicamente é uma faixa boa, basicamente seguindo a mesma linha, né? Da Protofobia, né? Basicamente tá saindo daquela estação, né? Tá indo visitar os amigos loucos dele, tá? E menciona os amigos dele, tá? Daí a próxima fase do disco essa Turn to the Nothing é bem bluesística, né? É um blues, né? Bem blues, Chicago Blues, talvez, né? Mas é bem blues. Daí bora pra Getting Tired, a 13ª faixa do disco, blues acústico. Na verdade não é tão acústico assim, possui gaita de boca e guitarra, tá? E é uma faixa boa, 4 minutos e 16 segundos. Ela é até um pouco. Ela é mais rápida que Tento the Nothing. E ela fala que o cara tá ficando cansado, sabe? Das coisas que uma pessoa tá fazendo pra ele, tá? Basicamente isso. E agora dando uma quebrada, vamos pra uma música meio country folk, algo meio assim. The Secret is Behind the Mountain, tá? Uma das 2 únicas músicas da minha carreira. Esse sinal aí é proibido. Esse daí. Que possuem o ukulele, tá? Pelo menos uma parte dela, tá? Que depois dá uma mudada eu vou pro violão. 2 minutos e 45 segundos, a segunda mais curta do disco. E basicamente sobre um cara que tá viajando e o segredo está atrás da montanha. Essa faixa também foi escrita no início do ano passado, tá? E a Turn to the Nothing, ela é uma ideia minha desde lá longe, cara. Do início do ano passado, tá? Bora pra próxima música do disco, um rock and roll tremendo, um rock and roll anos 50, início dos anos 60, Blood Assassinos, tá? Um rock and roll, e essa música é velha, porque você tá louco, porque eu escrevi. Ela é mais ou menos, eu tirei essa ideia de música desde 2022, tá? Então,
uma música mais velha, tá? Um rock and roll puro, usa Tajima, né? É um rock and roll assim rápido, uma faixa, uma letra boba, né? Mas tudo bem, é um rock and roll na veia essa música, tá? Próxima música do disco, que também eu considero um filler, tá? Yesterday, Today and Tomorrow. Outra música que eu tinha ideia dessa música, mas era bem diferente do que entra no disco desde o início do ano passado, tá? Ela era pano pra estar no som Paradigms in the Space, tá? Que eu falei, acho que na review do Natural City, né? Ou do Memories of Our Lives. Foi uma dessas duas, tá? Essa música é meio filler, tá? Tá, não vou falar muito dela. Ela fala, acho que sobre tá na hora de mudanças, essas coisas, tá? Mas tá aí, ela só tem violão e ela tem 2 minutos e 49 segundos. E agora vamos para as duas faixas que encerram o disco de forma assim absurda, cara. De forma absurdamente um dos melhores fechamentos de álbuns que eu já tive. Porque, cara, assim, o Alapse of London, ele fechava com as duas últimas faixas era Morning Isn't Everything e When the Sunlight Shines, tá? Duas faixas boas, tá? Mas, tipo, não é o clímax do final, né? Disco, tá? O The Communication of the Lost Art Connection, que música encerrar? Era Overhampton Gates, tá? Uma música meio longa demais pro clima dela, tá? O Cloud encerrava com Something Motivating, tá? Tinha Living the Show, que poderia ser. Hoje eu botaria ela como a última, tá? Mas Something Motivating tá de boa entrar naquele disco. Cousin Ship fechava Metaverse Sky e Dogs of the Dark Moon, né? Dogs of the Dark Moon, ótimo fim. Mas The Light You Should Know, meu. Cara, que fim de disco absurdo, tá? De bom. The Light, galera, possui violão, possui guitarra, piano elétrico e órgão, tá? Essa faixa, cara, assim, cara, começa com aquele clima, sabe? Daí tem o piano elétrico adicionando as notas, cara, e daí, né? E daí depois, após uns segundos disso, entra a guitarra elétrica, tem sua parte que é mais acelerada, sabe? Daí depois tem aquele solo de 3 minutos de duração. Sabe que tem o órgão, tem o violão e tem a guitarra. Depois sobe e vira tom maior, tá? Daí é o fim da música, né? Emocionante, falando que você é o meu verão, você é o meu inverno, você é meu outono, você é minha primavera, você é um monte de coisa, tá? Encerra a música e você é minha luz, basicamente minha luz, né? Encerra a música assim, de forma magistral, né? Com certeza foi algo incrível, tá? Uma música simplesmente incrível, tá? Encerrando o disco, a música mais longa de toda a minha carreira, The Light já é quase a minha mais longa, tem 7:14. Mas não é, porque Mrs. Collins é mais longa e Dogs of the Dark Moon é mais longa. E essa última, You Should Know, também é. A mais longa de toda a minha carreira, o blues, né? Tem que ter aquele blues clima, meio que é a parte 2 de Dogs of the Dark Moon. Tem que ter uma música muito boa. Fala basicamente que você precisa saber que, tipo, às vezes, porque, tipo, uma pessoa chata porque não dá o fora da vida, sabe? É uma música assim, né? Aquele blues arrastado. É uma prima irmã de Dogs of the Dark Moon. Muda o tom, né? Mas é muito boa, tá? Os solos. É muito bom. Uma música histórica, tá?
E eu vou fazer a menção rosa para o single, né? O lado B de Protofobia, tá? The Madman, tá? 2 minutos e 52 segundos, blues acústico, esse realmente é. Possui um violão e o slide de guitarra acústico. Essa música demorou 3 takes pra ser gravada, tá? Porque eu gravei os dois primeiros, tinha gostado do segundo, mas percebi que tinha um erro de inglês bizarro. E daí eu gravei um terceiro. Então daí, galera, terminamos a review. Conclusões sobre esse disco. Cara, foi um passo gigante, cara. Um passo gigante, porque eu já tinha dado passos muito bons nos meus discos anteriores, tá? Pós Mirrors of Our Lives, tá? Mas esse daí, um disco que tem muitas vertentes diferentes. Realmente foi algo que, tipo... Um disco que realmente, cara... Um disco diferente na minha carreira. Um disco... assim, né? Um disco... Talvez o melhor da minha carreira, tá? Talvez finalmente um tenha superado o Lápis Blonde. Que é esse daí, cara. Porque realmente um disco... Um salto gigante na minha carreira. Bom, galera, o vídeo já tá longo demais. Já tá com 26 minutos e meio, tá? Eu acho que eu vou terminando ele por aqui. Rumo aos 300 inscritos do canal, tá? Se inscreva aí porque faltam pouquíssimos, tá? E eu quero aí, né, o apoio, né, de quem não é inscrito. Se inscreva porque aqui tem muitos vídeos legais, tem Minecraft, né, tem DLS, tem as músicas, tem essas reviews aí. E galera, né, espero que tenham gostado. Falou, galera. Tamo junto. Próximo álbum, tá? Eu tô gravando já. Vai ser lançado, eu acho que em maio, tá? Ou no máximo em junho, tá? Mas tá aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, falou e fui!